Olá a todos os ouvintes, bem-vindo a mais um Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e eu sou missionário da Rap Science. O episódio de hoje é sobre o caderno de exercícios da vida. No Rapcast nós falamos sobre como resolver seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e fez quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantara e os 4 corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rap Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. Agradeço a todos pela paciência em ouvirem e junto comigo aqui está a Karen e a Sayuri. Oi pessoal, eu sou a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui junto com vocês. Sim. Oi Karen, oi Gabriel, meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui também da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Ok, muito obrigado, estamos de volta. Então o tema hoje, o caderno de exercícios da vida, é uma maneira nova de a gente ver a nossa vida, né? Uma perspectiva diferente sobre a nossa existência. E então a Sá vai começar lendo um trecho do livro Estou Bem, no qual trato sobre esse assunto. Você nunca chegará a uma vitória definitiva na vida se ficar se comparando aos outros. Se você julga a si mesmo apenas com base em comparações com as outras pessoas, jamais terá sucesso. Em vez disso, faça uma autoanálise levando em conta o crescimento e o progresso que obteve em relação a um período anterior da sua vida. Ok, muito obrigado, Sá. Bom, a gente começa então com a parte de se comparar com os outros, né? O caderno de exercícios da vida tem uma característica, é que cada um tem o seu. A gente não precisa se comparar com os outros, porque cada pessoa recebe o seu caderno de exercícios quando encarna aqui na Terra, com uma série de temas, e então a gente tem que resolver esses temas, se desenvolver, e isso é durante a vida toda. Isso não acaba nunca. Engraçado que quando a gente reencarna, né, a gente tem... É sempre bom associar a reencarnação com o aprimoramento da alma, né? Então, assim, uma vez que a gente encarna, a gente tem aquela... Ai, o que será que eu quero melhorar, né? O que eu preciso me aprimorar, né? Ah, eu não sei, eu sou muito teimosa, eu sou muito brava, não tenho paciência. Então, assim, esse caderno de exercícios, ele vem com o propósito de exercitar a sua paciência, né? Exercitar para você ficar mais calma em alguns... nos momentos da vida, né? Então, é mais nesse sentido. É verdade. E também... lembrando que a gente falou no outro podcast, né, que da ansiedade, que falava, né, que um dos grandes, assim, motivos de ansiedade, às vezes, é justamente a comparação com as outras pessoas, né. Então, acho que a gente, quando a gente entende que cada pessoa tem o seu e para de se comparar, a gente fica um pouco mais tranquilo também, para fazer as nossas coisas, né. Exatamente. Porque esses temas a gente tem que resolver, né, igual a Karen comentou, se a gente tem, porque a nossa alma tem tendências. E para melhorar essas tendências, a gente vem para cá e se relaciona com uma série de pessoas diferentes. Então, no mundo celestial, pela sintonia de vibração, todas as pessoas ao nosso redor são iguais a nós, ou têm a mesma sintonia. Aqui na Terra, não. A gente tem uma série de pessoas. Tem pessoa que pensa de um jeito, pessoa que pensa de outro, gosta de uma coisa, outra não gosta. E isso que gera, então, essa lapidação entre nós. E se a gente não tem conhecimento da verdade, a gente pode achar que as pessoas são ruins, ou que as pessoas são más, mas elas só são diferentes. E isso que gera aprendizado, por isso que é um caderno de exercícios, né? A gente tem que exercitar a nossa espiritualidade, exercitar a nossa alma com dificuldades, com problemas, isso que vai fazer com que a gente melhore cada vez mais. Sim, uma coisa que eu tava pensando, né, até antes de vir pra cá, é assim, a gente ter essa consciência de que a nossa vida é um caderno de exercícios, né? A gente passa
começa a pensar nos problemas que vocês têm de forma racional e não de forma emocional, né? Então, por exemplo, acontece alguma dificuldade ou alguma pessoa que é a pedra no caminho, assim, né? Aí, assim, ao invés de só ficar, meu Deus, né? Essa pessoa... Tá... Não, pera, calma. Faça as perguntas, né? Entenda os porquês. Então, ao invés de você ficar... Tenta não julgar o outro, nem julgar o ambiente, mas tenta olhar pra si, né? Por que aquilo tá acontecendo? Por que você está passando por isso, né? E ter esses porquês. Falar assim, putz, será que foi alguma coisa que eu pensei? Foi alguma coisa que eu fiz? Então, ao decorrer desse processo, você começa a notar padrões de comportamento que você tem. Boa. Ou padrões de pensamento que você tem. Então, assim, e esses problemas são para isso, são para despertar em você esses porquês, sabe? E essas respostas, né? Essas percepções. E é assim que você consegue se aprimorar, né? É mais nesse sentido também. Eu acho que a gente, às vezes, quando tá passando uma dificuldade, né? Às vezes a gente tá sofrendo, a gente fica se perguntando muito, por que tá acontecendo comigo? Por que eu? Eu acho que muito Sempre isso. assim, né? E acho que você encara a vida, né, como esse caderno de exercícios, muda um pouco o seu jeito de olhar, porque você pensa, lógico que não é fácil, mas assim, o que essa situação tá querendo me ensinar, o que talvez o aspecto da minha personalidade ela tá querendo melhorar, né, essa situação. Então acho que isso que é interessante, né? Sim. E é um processo, né? Não quer dizer que a gente vai melhorar de uma vez. Quem, por exemplo, é muito irritado. Certamente, se tá no teu tema do caderno de exercício para você melhorar o controle da sua mente relacionado à ira, você vai tá com pessoas que te irritam. Vai fazer parte. Não adianta. Só que a gente não melhora de uma hora para outra, né? Se você por exemplo, uma escala de 0 a 10 de irritação. Nessa semana você se irritou 10, mas na outra semana você se irritou 9, você já melhorou, né? E tem uma história de um monge budista que ele se aprimorava muito, né? E sempre quando ele ia fazer palestra, pregação, tinha um cozinheiro que ia junto com ele, lógico, preparar o alimento, porque é isso que o cozinheiro faz. E aí, só que ele era muito chato, esse cozinheiro. Ele era insuportável. Enquanto ele fazia a palestra, ele ficava batendo panela, fazendo barulho, ele irritava muito esse monge. E aí ele falou, as pessoas perguntavam, por que você não se livra desse cozinheiro aí? Ele falou, é com ele que eu aprendo. Ele tratava esse cara como uma maneira dele se lapidar. É claro que a gente não tem que ficar perto de quem irrita a gente, isso porque essa história é uma metáfora, é uma analogia. Mas as pessoas que nos irritam, as pessoas que nos tiram do sério, por exemplo, elas têm alguma coisa ali, tem alguma coisa dentro da gente que tá gerando essa irritação. E é isso que gera o nosso aprendizado. Então, é o que a Karen comentou, não colocar a culpa no outro. Não é o outro que irrita a gente, é a gente que se irrita. Ou é a gente que, enfim... E quando porque se a gente tá sempre colocando a culpa no outro, a gente deixa de ter um caderno de exercício da vida. E você vira um juiz, né? Você julga todo mundo. E não aprende nada. E além disso, você meio que está colocando o fato de você se irritar na mão de outra pessoa. Pois é. Né? E você tem o controle da sua vida. Você pode escolher não se irritar, pois né? Então é mais nesse sentido. Acho que a irritação... Bom, pra mim, pelo menos, eu sou muito estourado, né? Então eu sempre tenho esses cadernos... Pois é, eu finjo bem. Parabéns. Mas, obrigado. Mas eu melhorei bastante, né? Do que eu era antes. Então a gente vê que você melhora mesmo. O caderno de exercícios da vida é muito parecido com o caderno de exercícios da escola, né? A cartilha da escola. Porque você não fica um ano na escola, você fica... se você chegar no ensino médio é 15, 16, 17 anos, meu. Aí depois você faz faculdade, não sei o que. Não vou falar mal de faculdade, porque eu sempre falo mal de faculdade no podcast. Hoje eu só vou falar bem, obrigado, eu amo minha faculdade. Porque eu fiz reflexão, a Sari falou, a gente tá falando muito mal de faculdade, então eu não falo mais mal de faculdade, só vou falar bem, né? Muito bom ir pra faculdade, você que tá ouvindo, vai pra faculdade que é uma beleza. Você não vai ter futuro se não for. Me redimi já. E o que você tá falando mesmo? Da ira. Pois é. Então leva tempo. O caderno de exercícios. Mas esse é o propósito da vida. Se a gente vem aqui na Terra, a gente encarna, né? A gente falou do filme Leis da Eternidade, da encarnação, tudo.
A gente vem aqui e volta igual, não tem sentido nenhum. Então, o que você fez, né? Pois o que é. você aprendeu. O que você melhorou? Então, as situações da nossa vida, elas vêm exatamente para nos ensinar isso. E quando a gente aprende, isso some da nossa vida. Porque se a gente ficar fugindo do problema, ou colocando a culpa no outro, o problema vem de novo, só com uma roupa diferente. Sim. Então, o negócio é resolver o problema. Mesmo que leve tempo, pelo menos é o caminho certo, né? Resolver aprender com isso e seguir a vida em frente, né? Sabendo que tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. Esse é o tema muito importante do caderno de exercícios, né? E sempre, se for para se comparar, compare-se com você há um ano atrás. Então, se você melhorou ou não há um ano atrás, se piorou, bom, tem que melhorar a partir de agora. Se melhorou, né, felicite-se e continue se aprimorando. E se tiver igual, tem que melhorar também, porque ninguém merece ficar igual a vida inteira. É verdade. Vai ser sempre os mesmos problemas que vão aparecendo, né, e você não resolve. Estagna, né? Você estagna. Fica sem graça, né? Sim. Então, se comparar com o outro, né, não tem sentido nenhum. Acho que a conclusão é essa, porque a outra pessoa também tem o caderno de exercícios dela. Então, quando a gente consegue, em espírito de harmonia, de compartilhamento, um dá dica pro outro, né, resolver o seu caderno, e tem esse compartilhamento de sabedoria, de conhecimento, aí a vida faz muito mais sentido, né? E no livro Estou Bem também tem um exemplo do efeito bola de neve. Então a Saúde vai ler um trecho do livro pra gente entender um pouco melhor. Todos os dias ocorrem muitas coisas que podem ser tanto sementes de boa sorte e felicidade, como sementes de problemas e de ansiedade. Esta é a realidade do mundo. No entanto, se você procurar sempre as lições que estão ocultas em todas as coisas e tentar descobrir as sementes do sucesso contidas em cada problema, não importa o que você tenha de enfrentar, será como uma bola de neve que continua crescendo à medida que rola. Ok, obrigado, Sá. Então, o efeito bola de neve é isso. A nossa vida, ela não é perfeita. E ela não vai acabar perfeita também. Vai ter um monte de empecilho, vai ter um monte de problema. Assim como o galho, pedra, elas ficam enroscadas numa bola de neve. Mas não é porque tem galho e, enfim, sujeira, esquiador também deve ter enroscado na bola de neve, que ela vai parar de crescer. Assim como não é porque a gente erra, ou a gente faz alguma coisa errada, ou machuca alguém, enfim, que a gente vai deixar de aprender. A vida é um constante aprendizado. O problema é quando para de aprender. Ou quando desiste. Né? É mais grave, né? Não, o que eu ia falar que eu achava interessante é que no ensinamento, quando você fala de caderno de exercícios, né? Ou quando fala que a vida é uma escola, dá muito esse jeito de entender, né? Que, porque na escola a gente aprende errando, né? A gente faz exercício, aí vai aumentando a dificuldade aos pouquinhos. Então, acho que essa consciência que é interessante, né? De que é uma coisa progressiva, né? E que vai ter dificuldade, você pode errar, você aprende, continua. Sempre continuando. Sim. Um bom exercício que os ouvintes, né, podem fazer, assim, é pensar como que vocês eram há 5 anos atrás, por exemplo. E ver o agora, sabe? E ter essa comparação entre vocês 5 anos atrás e 5 anos agora. E ver o que mudou, se melhorou, né? E você melhorou por quê? Quais foram os problemas que apareceram ao decorrer desses 5 anos, né? Qual que foi aquela pessoa chata que você encontrou no meio do caminho, mas assim, foi graças a ela, ou foram os problemas que foram aparecendo, que você resolveu, que faz com que moldou o que você é hoje, né? E prestando atenção também que é importante você acho que você chega nisso, né, nessa reflexão quando, de novo, né, você olha pra você, pergunta os porquês, né, e não julga o outro, não julga o ambiente, né. É uma perspectiva espiritual da vida, né. Então, entender que as coisas fazem sentido. Quando a gente tem fé em Deus, a gente acredita que Deus criou o mundo, Ele criou as pessoas, a gente entende que o total, ele é justo. O mundo pode parecer, o Abraham Lincoln falava isso, que pode parecer tudo uma loucura, mas se você analisar o todo, tá tudo certo.
Então não é porque a gente vê muita coisa errada, ou mesmo na nossa vida, mas como Deus criou o mundo, ele está correto, de certa maneira. Tem coisa errada, mas ele faz sentido, né? Essa perspectiva espiritual da vida. As coisas não acontecem à toa na nossa vida, não é um bando de fator aleatório que está conduzindo a nossa vida. Tem pessoa que a gente conhece que é acaso, tem coisa que acontece que é acaso. Não é tudo também que você premeditou tudo, não tem como. Mas o que é mais importante tem um significado. E como a Sueli falou, tem um desenvolvimento ali, tem um planejamento, tem uma progressão, não é uma coisa jogada. Porque tudo foi feito pelo Criador, né? Por El Cantare, e é por isso que faz um sentido. Então, muitas vezes a gente se revolta com a vida. Por que isso acontece? Por que a gente perde quem a gente ama, a gente fica doente, fica doente bem na hora que tem que trabalhar mais ou que tem que fazer alguma coisa, a gente se pergunta por que eu. Só que essa não é a pergunta correta. A pergunta é como eu vou resolver, ou como eu vou me desenvolver com isso. É como se a vida fosse uma chance, uma oportunidade, não é um dia a mais, é uma chance a mais que a gente tem para melhorar e para se desenvolver. Então é uma perspectiva nova de vida, né? Igual a bola de neve, ela vai aumentando. Se a gente para de aprender, ou acha que está tudo errado, as pessoas estão erradas, o mundo está errado, o Brasil está errado, a família está errada, os cachorros estão errados, tudo está errado. Não tem como aprender. Sim. Você vira um juiz, você não é mais aluno da vida. Eu acho que sim, e acho que interessante é justamente essa postura, né? Porque quando a gente vai passando pelas coisas, às vezes é difícil a gente pensar desse jeito, mas a gente aprende, a gente escuta, então a gente pelo menos tenta ter essa postura e falar, não, vou tentar me acalmar, vou tentar ver com mais, olhar pra situação com outros olhos, né? Então acho que é por isso que a gente, esses ensinamentos assim, mais, logo que você entra, que vocês são contados, né? Básico, O do caderno de exercícios, e ter essa percepção ajuda bastante, né? Sim. Tem uma coisa que vocês já repararam que eu adoro os filmes, né? Sim, sim. Aí tem um filme que se chama O Renascimento de Buda, né? Aí nesse filme tem uma personagem que é a Sayaka e mostra o pai dela, né? Que está com câncer. E aí o Taiyo Sorano, né? Que é o personagem que ele faz o papel do Yu Hokawa, né? Como o Taiyo Sorano. E aí ele conversa com esse personagem, né, que tá doente, que está com câncer, e que fala assim, olha, é que essa doença, na verdade, ela veio como uma oportunidade para você rever sua vida, né? Será que você não está se lamentando sobre a vida? Perdoe-se a você mesmo, né? E aí ele vai... E também ele fala um pouco do caderno de exercício, né? Ele fala assim, as dificuldades que a gente tem na vida, assim, elas servem para sua alma brilhar, né? Ela é como se fosse... você tem um diamante e você tá lá lapidando para ela brilhar ainda mais, né? Então, a analogia é mais ou menos essa, assim. Acho que assim, quem tá passando por algumas dificuldades e tal, eu recomendo bastante ver esse filme. Bem Renascimento de Buda, né? Isso. Ótimo. Tem no YouTube? Acho que sim. Você assistiu 1 milhão de vezes esse também ou não? Esse foi 999. Até o quase. Bom, então é isso mesmo, né? Uma perspectiva diferente de vida. Pode ser que a nossa vida não mude tanto, mas se a gente muda a maneira como a gente vê a vida, daí ela vai mudar bastante. Então o caderno de exercício da vida, o efeito da bola de neve, eles nos concedem essa percepção de vida nova. A vida não é um acaso, não é um monte de coisa aleatória. O mundo foi criado por Deus, nós somos criados por Deus, e a vida é uma chance de melhoria, chance de aprendizado. Isso que é o sentido da vida, não? O que dá mais sabor para a nossa vida e mais sentido à nossa existência também. Creio que essa seja a mensagem principal do episódio de hoje. A gente encerra então. Agradeço a Karen, a Sá pela companhia e também alguns recados, né? Então, quem quiser se inscrever no canal do YouTube da Rap Science Brasil, fica à vontade, porque lá tem uma série de vídeos também, não só o podcast, como trechos de palestra do mestre, tem alguns filmes também.
Então inscrevam-se, vocês vão gostar bastante, tem muito conteúdo bom lá, então fiquem à vontade. E também quem quiser enviar o e-mail pra gente, a Sayuri vai dizer qual é o e-mail. O e-mail é sp_sul@rap-science.org. Isso, sp_sul@rap-science.org. Então agradeço a todos os ouvintes, agradeço também a Karen e a Sá. Obrigada a vocês também e até o próximo episódio. Eu que agradeço. Até mais. Valeu, tchau!